Olá, eu me chamo Luciane Alfaia, sou mestranda do programa de pós-graduação em farmacologia e hoje eu vou falar um pouco sobre o meu projeto de dissertação que é intitulado O efeito do midazolam, propanolol e fluoxetina em ratos machos e fêmeas submetidos ao protocolo de condicionamento aversivo olfatório. Esse projeto está sendo desenvolvido com a orientação do professor Dr. Antônio de Pádua Caro Breis, no Laboratório de Neurobiologia do Comportamento. Bom, agora falando um pouco sobre o meu projeto, as diferenças fisiológicas e anatômicas entre os machos e as fêmeas elas irão repercutir na expressão do comportamento defensivo. No caso do condicionamento pavloviano ou clássico, ele é um modelo de animal muito usado para esclarecer esses processos e mecanismos envolvidos na neurobiologia das respostas defensivas. No caso de exemplo de respostas defensivas, a gente tem o congelamento, a luta, fuga, esquiva ou avaliação de risco. E no caso de um condicionamento aversivo, um estímulo ou um contexto neutro, ele vai ser pareado com um estímulo incondicionado aversivo, e após essa associação, o estímulo ou o contexto neutro, ele vai adquirir essa capacidade de gerar respostas defensivas que poderiam supostamente ocorrer na presença de um predador, tornando-se assim um estímulo condicionado. Certo. No caso das respostas de medo, o medo seria um processo neurobiológico que visaria a execução de comportamentos rápidos com o intuito de preservar a integridade do indivíduo na presença de uma ameaça. As respostas de medo, elas podem ser caracterizadas como inatas ou adquiridas. No caso das respostas adquiridas, elas são geralmente adicionadas ao repertório comportamental do organismo por meio do condicionamento clássico, no caso do condicionamento pavloviano. No caso dos circuitos neurais, a memória de medo está relacionada a diferentes tipos de ameaças que irão envolver a atividade do córtex pré-frontal, do hipocampo e amígdala. O eixo neuroendócrino envolvido nesse projeto, ele se trata do hipotálamo e hipófise adrenal, que tem basicamente 3 estruturas primárias que geram respostas ou estímulos estressantes, no caso, o núcleo paraventricular do hipotálamo, a glândula pituitária ou a hipófise anterior ou a glândula adrenal. No caso dos estímulos incondicionados aversivos, eles caracterizam-se pela relevância biológica e pela propriedade de evocar essas respostas inatas de medo. Em geral, grande parte dos estudos de condicionamento de medo ele utiliza o choque nas patas como um estímulo incondicionado, que seria o caso do meu projeto. Os roedores geralmente eles dependem do olfato para encontrar alimentos ou presas, identificar indivíduos e até mesmo identificação da mesma espécie, que pode interagir socialmente e reduzir e detectar a presença de predadores no ambiente. O olfato também ele seria o principal sentido do roedor, que exerce um papel importante nesse controle do comportamento. Bom, relacionado às diferenças intersexuais, a gente sabe que o comportamento de machos e fêmeas eles se diferem socialmente, né? Em virtude dos papéis sociais que estes desempenham na colônia. Por isso, então, as respostas defensivas mediante um estímulo aversivo, elas podem ser evocadas e expressas de maneiras dependentes do sexo. Então, o sexo como característica biológica, a gente sabe que geneticamente são 2 cromossomos diferentes. E se eu tenho 2 cromossomos diferentes, se eu tenho tamanhos diferentes, pesos diferentes, então eu tenho características fisiológicas diferentes, como, por exemplo, o ciclo estral que é apresentado pelas fêmeas. Bom, na literatura, mesmo que o estudo de comportamentos defensivos venha de longa data, a gente ainda encontra uma grande quantidade de estudos que foram padronizados em machos, em uma proporção de 5 estudos realizados para machos para 1 estudo realizado em fêmeas. E isso pode ocorrer em decorrência da dificuldade em se trabalhar com as flutuações hormonais apresentadas pelo ciclo estral das fêmeas. No caso das flutuações hormonais gonadais,
apresentadas ao longo desse ciclo estral das roedoras, a gente pode notar que existe uma mudança nesse nível de progesterona ou de estrogênio, que mostraria um impacto, né, na forma com que essas fêmeas elas responderiam a esse estímulo estressante com respostas diferentes dependendo desse estágio desse ciclo estral. A ovulação das fêmeas ela chega a ocorrer no final do dia do proéstro para o início do dia do éstro, onde eu tenho esse pico hormonal e a ovulação das ratas. E somente em 2014 que o Instituto Nacional de Saúde ele incluiu, né, esse sexo como uma variável obrigatória nas pesquisas clínicas básicas. Bom, falando agora sobre o sistema GABAérgico. No nível molecular, os efeitos GABAérgicos no sistema nervoso central eles seriam mediados por dois tipos de receptores pós-sinápticos, que seriam o GABA-A e o GABA-B. O receptor GABA-A ele é um complexo de diversas subunidades, com sítios de ligações específicos para os seus ligantes naturais, que seriam o GABA, os benzodiazepínicos e os barbitúricos. No caso dos benzodiazepínicos, eles representam uma família de agentes ansiolíticos que tem mecanismo de ação associado ao aumento da função GABAérgica em diferentes áreas do sistema nervoso central, incluindo seu papel potencial nessa modulação do eixo hipotálamo pituitário adrenal. A gente tem um exemplo da droga que a gente vai utilizar no projeto, que é o midazolam. Ele é um benzodiazepínico modulador alostélico positivo desse receptor GABA-A. E quando ele se acopla ao sítio de ligação específico, que fica localizado na interface da subunidade gama e alfa, ele gera a ação de abertura dos canais de cloreto que induzem um aumento de fluxo de íons para o meio intracelular, ocasionando uma hiperpolarização da célula, promovendo assim um aumento da inibição neuronal. Falando agora um pouco sobre o sistema noradrenérgico, ele é importante durante a mudança comportamental na situação do estresse e em caso de antagonistas beta-adrenérgicos, eles seriam prescritos então para o tratamento de ansiedade, de estresse pós-traumático. E a injeção sistêmica desse propanolol já foi demonstrado que ela reduz as respostas defensivas em ratos expostos ao odor de gato, que foi um estudo no nosso próprio laboratório. Porém, esse estudo ele foi aplicado apenas em machos. De acordo com o que foi demonstrado em estudos humanos, em caso da administração do propanolol, ela chega a prejudicar a memória associada a eventos emocionais, sem interferir na memória associada a eventos que são neutros. Falando agora sobre o sistema serotonérgico, no caso de uma transmissão serotonérgica deficiente ou alterada no sistema nervoso central, a gente teria um papel crítico no desenvolvimento para ansiedade ou sintomas depressivos, no caso. O sistema serotonérgico ele tem duas principais fontes, que seriam o núcleo da RAF e o núcleo da RAF dorsal. Ele inerva estruturas relacionadas a essa regulação das respostas comportamentais de luta ou fuga. E no caso dos inibidores seletivos de serotonina, de inibidores seletivos da recaptação de serotonina, a gente tem como exemplo a droga que a gente vai utilizar, que é a fluoxetina. Ela também atua como um agente ansiolítico eficaz e faz parte dessa modulação do eixo hipotálamo pituitário adrenal. A serotonina, que é liberada na fenda sináptica, no caso ela se liga a vários receptores de serotonina, a maioria deles seria acoplada à proteína G. E esse bloqueio que a fluoxetina faz nesse transportador de serotonina, ele resulta numa concentração aumentada de serotonina nessa fenda sináptica, o que levaria ao aumento da ativação dos receptores de serotonina. Bom, com isso surgiu a pergunta do nosso projeto, que seria quais seriam as diferenças dos padrões comportamentais de machos e fêmeas, e será que as ratas elas adquirem essa memória aversiva com estimulação aversiva olfatória? Bom, a nossa hipótese é de que as fêmeas elas exibem respostas defensivas com características diferentes das observadas no macho e que os fármacos ansiolíticos midazolam, propanolol e fluoxetina eles devem impedir a aquisição e reduzir essa expressão da memória aversiva em ambos os sexos.
Bom, qual que seria o objetivo do nosso projeto? O objetivo do nosso projeto é caracterizar o padrão comportamental apresentado pelas fêmeas no modelo de condicionamento aversivo-olfatório e entender os efeitos dos fármacos ansiolíticos na aquisição e expressão das memórias aversivas, tanto em machos quanto em fêmeas. Os meus objetivos específicos eu vou apresentar no decorrer da minha metodologia. Como que isso será feito? Bom, os animais eles são oriundos do biotério central da UFSC, eles ficarão alojados em caixas plásticas forradas com maravilhas com um N de até 5 animais no biotério de neurobiologia comportamental. Esses animais eles ficarão em ciclo de luz claro e escuro de 12 horas e terão temperatura ambiente controlada. Terão livre acesso à água e à comida. Aqui eu tenho o número do meu protocolo SEUA. E eu queria ressaltar que eu vou trabalhar com animais machos e fêmeas de 90 a 120 dias. Bom, o odor que eu vou utilizar na experimentação será o meu aroma sintético de banana, que vai ser obtido através da junção de acetato de amila com propileno glicol, ou o odor de gato, que vai ser obtido através da fricção de uma flanela na parte dorsal e da pata traseira do animal por 5 minutos. Depois essa flanela com odor ela vai ser colocada no saco plástico vedado. E aqui eu tenho meu sistema de vídeo. Meu sistema de vídeo ele vai estar acoplado na minha sala de experimentação, que vai me permitir fazer a leitura adequada dos comportamentos após a gravação. Essa leitura ela será feita através do software TuArt. Bom, a minha verificação da fase do ciclo estral ela vai ser realizada através da citologia vaginal, que vai ser obtida a partir dos lavados vaginais que serão coletados previamente após as sessões comportamentais. Para esse procedimento, a gente faz a coleta com a micropipeta, com uma ponteira de plástico, acompanhada de solução salina. Ambas são estéreis e as ratas serão envolvidas em uma flanela com a indução dessa ponteira no canal vaginal cuidadosamente, para que não haja essa estimulação da sepse uterina. Em seguida, esse lavado vaginal ele vai ser depositado nessa lâmina de vidro, para observação da morfologia celular microscópica na objetiva de 10 vezes. A partir daí, a gente vai observar, então, a predominância das células e a caracterização do estágio do ciclo estral, se a fêmea vai estar em proestro, em estro, em diestro ou em metaestro. Como que eu faço a minha metodologia para análise de comportamento? Essa minha metodologia de análise de comportamento, ela vai depender da caixa que eu estou usando e do dia do meu protocolo. Aqui eu tenho a minha caixa de condicionamento, que eu analiso esses seguintes comportamentos de congelamento, agachar, cheirar, investigação, autolimpeza, grooming, fuga e esquiva. E esses dados eles são quantificados em porcentagem. Aqui eu tenho a minha fórmula de porcentagem do comportamento total, onde eu divido o tempo desse comportamento pelo tempo da sessão e multiplico por 100. Aqui eu tenho a minha caixa de exposição ao odor, que eu tenho os 3 espaços em que ela é dividida. Em vermelho eu tenho o meu espaço fechado, que é o tempo que o animal permanece escondido, meu espaço aberto em preto, que é o tempo que o animal ele permanece exposto nessa área aberta. E eu tenho a minha zona de aproximação, que é o tempo que o meu animal ele permanece nessa medida de 7 centímetros próximo da fonte de odor. Aqui nessa caixa, eu faço as seguintes análises de porcentagem de tempo, que é o tempo que o animal ele permanece em um desses 3 espaços, pelo tempo da sessão e multiplico por 100. Nessa caixa também eu faço análise dos meus comportamentos em tempo total, que basicamente são os mesmos comportamentos que eu faço na minha caixa de condicionamento, entretanto eu não analiso fuga e esquiva, eu analiso o redoubt. Eu faço essa porcentagem em tempo total de acordo com aquela formulazinha que eu já falei anteriormente, e eu também faço essa minha análise em minuto a minuto, onde eu tenho a porcentagem de tempo, eu tenho o tempo do comportamento no espaço, dividido pelo tempo no espaço, multiplicado por 60. Bom, aqui eu tenho a minha análise estatística, eu tenho as minhas variáveis independentes e independentes. Eu tenho o tipo de análise estatística que ela vai ser quantitativa contínua, os testes que eu vou usar, que é o KS testes, eu vou utilizar o ANOVA de uma via de medida repetida, e eu vou utilizar o pós-teste de Newman. Essas análises estatísticas elas serão feitas no software de estatística, e os meus gráficos eles serão construídos no Prisma 8. Aqui eu tenho os meus protocolos experimentais,
onde eu tenho o protocolo para alcançar o meu primeiro objetivo específico, que é fazer a caracterização do comportamento das ratas submetidas a esse condicionamento reversivo olfatório. E aqui eu tenho o meu protocolo para condicionamento com odor de gato. A minha caixa de odor de gato, ela é constituída de madeira. No primeiro dia eu coloco o animal na minha caixa com a ausência do odor, que é para a sessão de familiarização, que dura 5 minutos. No meu segundo dia, que acontece 24 horas depois da sessão de familiarização, eu realizo a minha sessão de teste, onde eu tenho o animal na mesma caixa com a flanela e a presença do odor de gato. 24 horas depois dessa sessão de 10 minutos, eu tenho a minha sessão de reteste, que dura 5 minutos, e eu coloco o animal na mesma caixa com a ausência desse odor de gato na flanela. Esse teste vai ser realizado nas fêmeas. Bom, aqui eu tenho meu protocolo para condicionamento aversivo olfatório com o acetato de amila, onde no primeiro dia os animais eles serão colocados na caixa de condicionamento para exploração do ambiente, que vai ser minha sessão denominada familiarização 1. Ela vai durar 3 minutos e no dia seguinte, na sessão de condicionamento, os animais eles serão reexpostos a essa caixa e após uma habituação de 1 minuto será emitido choque nas patas desses animais com 5 ciclos de 0,6 ao 0,8 mA, como um estímulo incondicionado. Ele será pareado com um estímulo neutro, que será um estímulo olfatório do acetato de amila, para esses animais serem condicionados. Bom, os grupos que não serão condicionados, eles serão apresentados a essa caixa de odor, porém com a ausência do choque. Para avaliação do medo condicionado, todos os sujeitos eles serão submetidos 24 horas após a minha caixa de odor, para a sessão denominada familiarização 2. Aqui nessa caixa eu vou colocar um animal, entretanto eu vou ter a ausência desse odor. E 24 horas depois, esses animais eles serão expostos nessa mesma caixa para minha sessão de teste, com a presença desse odor do acetato de amila. Essa sessão ela será realizada apenas com fêmeas. Aqui eu tenho meu protocolo para avaliação do efeito dos fármacos ansiolíticos sobre a aquisição do condicionamento aversivo olfatório. No primeiro dia de familiarização, a fêmea é colocada na caixa de condicionamento para habituação. 24 horas depois ela vem para essa mesma caixa para sessão de condicionamento, só que aqui ela recebe uma dose intraperitoneal de salina, ou de midazolam de 5 ou 1 mg, ou de propanolol de 5 ou de 10 mg, para fazer o efeito sobre essa aquisição dessa memória de medo condicionada. 24 horas depois, o meu animal ele vem para a minha caixa de odor para a sessão de familiarização 2, só que com a ausência do odor. 24 horas depois, esse animal ele vem para a minha sessão de teste, para ver se esse animal ele conseguiu ou não parear essa memória aversiva com associação às pistas olfatórias. Bom, aqui eu tenho o meu protocolo para avaliação do efeito desses fármacos, só que sobre a expressão do condicionamento aversivo olfatório. No meu primeiro dia, minha fêmea é colocada na minha caixa de condicionamento para fazer familiarização 1 e habituação na caixa. 24 horas depois, essa minha fêmea ela vem para a minha sessão de condicionamento e ela recebe os 5 ciclos de choque de 0,6 ou de 0,8 mA. 24 horas depois, essa minha fêmea ela vem para a minha caixa de odor para realizar a familiarização 2. 24 horas depois ela viria para a minha sessão de teste e aqui, nesse momento que ela recebe a minha dose intraperitoneal de salina, midazolam ou de propanolol 30 minutos antes dela entrar nessa caixa. Aí eu faço a minha sessão de teste de 10 minutos e 24 horas depois eu realizo uma segunda sessão, que é a minha sessão de reteste, que é para verificar se essa fêmea ela vai ou não expressar essa memória aversiva dentro da caixa. Bom, aqui eu tenho a minha avaliação dos efeitos agudos da fluoxetina sobre a aquisição da memória aversiva ao condicionamento olfatório. Aqui, essa minha sessão ela vai ser realizada com machos e fêmeas. No primeiro dia, os meus animais eles vêm para a minha sessão de familiarização 1,
24 horas depois, eles recebem uma dose intraperitoneal 30 minutos antes de entrar na minha sessão de condicionamento. Essa dose intraperitoneal ela pode ser de DMSO, que é o meu veículo, ou de fluoxetina em doses de 5 mg ou 10 mg por quilograma. Ele vai ser pareado com um choque de 0,6 ou 0,8 mA e 24 horas depois, esses meus animais eles viriam para a minha sessão de familiarização 2. Na minha caixa de odor com a ausência do odor. Essa sessão será gravada por 5 minutos e 24 horas depois esse meu animal retorna para a caixa para minha sessão de teste, que dura 10 minutos e que eu tenho a presença da minha pista olfatória, para ver se essa memória aversiva ela foi condicionada ou não com a pista olfatória. Aqui eu tenho meu protocolo para avaliação do efeito agudo da fluoxetina sobre a expressão da memória aversiva no condicionamento, onde no primeiro dia os meus animais eles são apresentados na caixa de condicionamento para a familiarização 1, 24 horas depois eles vêm para a caixa de condicionamento, onde eles são pareados com o odor e o choque. 24 horas depois o meu animal ele vem para a minha caixa de odor para a realização da familiarização 2 e 24 horas depois ele passa pela minha sessão de teste. Aqui na minha sessão de teste, 30 minutos antes dele ser exposto à caixa, ele recebe a dose de DMSO de fluoxetina nas doses de 5 ou 10 mg para a minha sessão de teste. 24 horas depois o meu animal ele passa novamente por essa caixa na minha sessão denominada retéstica para verificar se esse animal ele expressa ou não essa memória aversiva. E aqui eu tenho os meus resultados esperados, onde espera-se com a conclusão deste trabalho esclarecer e enriquecer a literatura existente sobre esses comportamentos defensivos das fêmeas e os efeitos dos fármacos ansiolíticos midazolam, propanolol e fluoxetina na aquisição e na expressão dessas memórias aversivas, tanto em ratos machos quanto em ratos fêmeas, visando um maior entendimento dessas relações entre as flutuações hormonais gonadais apresentadas nas diferentes fases desse ciclo estral das fêmeas e se estas influenciam ou não no comportamento defensivo das fêmeas. Esse é o meu cronograma de desenvolvimento de atividade do projeto e eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Obrigada.